Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau, médium do Lis, e com grande satisfação venho mais uma noite para apresentar um tema interessante e importante da codificação espírita. E hoje iremos falar da parte terceira das leis morais, capítulo 6 da lei da destruição. A gente vê tantas catástrofes, tantas guerras, tanta violência, tanta destruição. Então, um tema tão importante, né, para a gente refletir, principalmente nesse momento atual. Então, tem aí o nosso e-mail, a nossa homepage do LIS. Quem quiser fazer sugestões, agradecimentos, críticas também são muito bem-vindas. Então, estamos à disposição de todos vocês, eu, Rose, Felipe e Marina, para sempre trabalharmos juntos em prol do engrandecimento dessa casa e também o aperfeiçoamento moral e espiritual de todos nós. Então, vamos deixar os nossos problemas lá fora, não só os problemas, as preocupações, as angústias, para termos um momento tão especial na noite de hoje. E cada um faça a sua prece íntima para entrar em sintonia com o plano espiritual. Graças a Deus. Então, vamos lá. Como eu falei, né, da lei da destruição. São três grandes temas na noite de hoje. Primeiro, destruição necessária e destruição abusiva, que são as perguntas 728 a 736. A gente vai ver que é diferente. Flagelos destruidores, perguntas 737 a 741. E guerras 742 a 745. Então, três temas bastante interessantes e atuais nesse momento conturbado que a gente está vivendo. 728. É lei da natureza a destruição? Então, é uma lei natural? Sim ou não? É isso que a gente está perguntando, né? Aliás, Kardec perguntou aos espíritos e codificou isso no livro dos Espíritos. Destruição entende-se como renovação. É isso que a gente tem que entender. Há ciclos de vida que nasce, cresce, tem amadurecimento e tem o que? A destruição. Tem a morte ou desencarne. Isso vale para pessoas encarnadas, isso vale para equipamentos, isso vale para prédios, isso vale para tudo na nossa vida. Se a gente for ver, uma máquina tem a sua concepção, tem a sua construção, tem o seu funcionamento, depois ele começa a entrar em decadência até a sua parada de operação e tem que ir para reciclagem ou para aí realmente para fazer um outro fim, já que ele não tem um fim operacional. Então tudo na vida tem esse ciclo. A nossa vida também tem esse ciclo, é uma questão natural. Só que tudo tem a sua renovação, tudo tem o início, o começo e fim, e vai começar, iniciar, amadurecer e crescer e também se destruir. Então a gente tem que entender essa lei como uma lei cíclica que todos nós estamos sujeitos. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Então foi uma determinação de acordo com desígnios divinos, desígnios do plano superior. Esse invólucro, né, que a gente está aqui encarnado, aqui ossos, músculos, ele é um simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Como a gente sabe, todos nós somos espíritos e estamos encarnados num corpo formado por como a gente está hoje, né? Então é apenas um invólucro, mas o que vai dar
a continuidade na nossa vida é a parte espiritual, é o nosso espírito. O corpo vai ter à medida que a gente tiver reencarnações nesse mundo ou em outros mundos de provas e expiações e ou de regeneração. 729. Se a regeneração dos seres, né, a gente sabe que nós estamos hoje num mundo que está sendo transformado de provas e expiações para regeneração. É só assistir as palestras aí, tantas palestras de Rose, Felipe e Marina. Faz necessária a destruição porque a natureza os cerca de meios de preservação e conservação. Então, já que algo determinístico a destruição, por que a preservação e a conservação, que são outras leis também divinas, né? É uma pergunta bastante intrigante. E o que os espíritos nos informam? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então, tudo tem um planejamento, tudo tem um início, um meio e um fim. Para seguir esse planejamento, vai ter a preservação, vai ter a conservação, mas também vai ter que ter a destruição para a renovação desse ciclo para nós espíritos, para a nossa vida. Também é um ciclo natural da própria natureza. A gente vê matas crescendo, se desenvolvendo, depois tendo um fogo de destruição. A gente vai ver isso ao longo da palestra da noite de hoje. Por isso que é uma lei natural, porque vai para nós espíritos encarnados, para a natureza em que nos serve e que nós estamos inseridos no orbe terrestre. Toda destruição antecipada atrapalha o desenvolvimento do ser. Então, tudo tem o seu tempo. Por isso que também tem outras palestras interessantes, por isso que em momento nenhum, em hipótese nenhuma, um ser humano pode abreviar a sua vida através do suicídio. Então tem que tomar muito cuidado, porque tudo tem o seu tempo. E vai haver o tempo da destruição, mas muitas vezes a gente não sabe qual é esse tempo. E a gente não pode abreviar. Não nos faculta essa decisão. Pergunta 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Então isso nos faz pensar, né? A nossa vida aqui, a gente entende que tem uma vida melhor quando a gente desencarnar. Então por que essa apreensão? Por que há esse medo da morte, né? Já que a gente entende que vai ter uma vida melhor quando a gente desencarnar. Primeira coisa, o medo do desconhecimento. Todos nós não queremos arriscar, não tendo a certeza do que vai nos encontrar no plano espiritual quando nós desencarnarmos. É como uma viagem. Se alguém falar, vamos hoje para Lituânia. Muitas pessoas não sabem nem onde fica a Lituânia. Muitas pessoas não vão querer nenhuma viagem de graça para lá, porque não sabem o que tem lá. Qual é o povo, qual é o tipo de comida, como é que a pessoa se veste, qual é o tipo de diversão, se lá tem centro espírita. Então, há um medo do desconhecimento. E também, em maior ou menor grau, nós temos isso, que a gente não tem certeza absoluta do que vai ter nos esperar no outro plano. A gente lê a obra da codificação, a gente lê romances espíritas, mas há um certo receio dessa parte, de fato. Pergunta 731. Por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Os agentes naturais, que são as chuvas, né? A gente viu há pouco tempo aí Petrópolis, né? Pouco tempo não, né? Acho que praticamente de 5 em 5 ou 10 em 10 anos tem uma catástrofe lá em Petrópolis. E também já teve em Teresópolis, também já teve em muitos outros lugares. E não precisa ir para Petrópolis e Teresópolis, não.
Praça da Bandeira, agora melhorou um pouco, talvez com aqueles piscinões, né, que foram feitos, subterrâneos, para drenar a água. Mas quantas vezes, quando eu era adolescente, criança, tinha problema para passar pela Praça da Bandeira e pelos arredores? Vulcões, geadas, também falta de chuva, as secas. Por quê? Né? Tem esses meios, né, naturais para a gente refletir, né? É o remédio ao todo mal, porque, de alguma forma, os ciclos naturais têm alternâncias de coisas secas com chuvas, etc. Exatamente para manter o equilíbrio, porque se não tiver muita chuva, a gente não tem o quê? Água para viver, para abastecer os mananciais. Então isso é uma questão natural, não é uma questão diretamente ligada ao homem, embora o homem hoje tenha influenciado através das suas incoerências, através da sua ganância, alterando aí o clima, alterando as condições climáticas, mas é uma questão natural. 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição, ou é somente hoje que a gente vive no mundo de provas e expiações? E daqui a alguns anos, ou alguns séculos, quando virar um mundo de regeneração aqui à Terra? Então, uma questão só nossa aqui do orbe terrestre cessa quando o físico e o moral estiverem mais depurados. Então, quanto mais atrasado é o mundo, mais ele sofre essas interferências cíclicas naturais de conservação, destruição, conservação e destruição. À medida que se evolui, nós evoluímos, nós habitaremos mundos mais evoluídos, em que isso vai diminuir esse ciclo de destruição e conservação. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição. Então hoje aqui no mundo de provas e expiações sempre haverá essa necessidade. Estou colocando uma foto aí de mais uma enchente, né? Pelo menos eu acho que está mais próximo da gente. Pelo menos não tem guerras, né? Mas tem um pouco de violência urbana. Mas eu acho que talvez mais aflige hoje, né, são as enchentes. Para sempre não. Ela desaparecerá com a evolução. Em breve, no mundo de regeneração, isso irá diminuir, até irmos para mundos que estão mais evoluídos moralmente, espiritualmente, e nós também moralmente, espiritualmente mais elevados, estaremos bem menos suscetíveis a essa lei natural de destruição. 734. Em seu estado atual, em que nós vivemos, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Nós podemos aí sacrificar um elefante somente para tirar um marfim? Isso é lícito? Isso é natural? Isso é correto moralmente, espiritualmente? Então, até botando aí com letras piscantes, o abuso jamais constituirá direito. Jamais. Nós não temos esse direito. E se fizermos algo errado, iremos pagar nessa vida ou em outra, porque é um karma pesado e é um karma que nós precisamos nos reparar frente à lei. 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Aquelas caças esportivas. É um absurdo, né? Então, o que os espíritos nos instruem? Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação das leis de Deus. E nós iremos pagar nessa vida ou em outras por esse abuso. Muito cuidado. Nós não temos o direito de tirar vida de uma planta, de um animal, de uma forma ignorante, de uma forma destrutiva, apenas para lazer, apenas para satisfazer algo que não seja a nossa mera sobrevivência. 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? E também esse abuso, né,
como é que a gente tem que pensar? Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que a verdadeira bondade. Então a gente vê lá na Índia, né? O boi, né? Acho que é mais a vaca, é um animal sagrado. Eles não estão muito com pena da vaca. Estão mais com pena de, se realmente maltratar a vaca, ter uma punição divina, ter um castigo, ter uma, sei lá, uma má sorte. Então, muitas vezes é algo cultural, mais como temor supersticioso do que realmente com uma visão de bondade, de caridade e de conservação dos nossos irmãos animais. 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então, a gente vê aí catástrofes, né? Inundações, terremotos, né? Também, graças a Deus, não tem aqui, pelo menos, é muito difícil ter, tem alguns lugares, eu acho que no Ceará, em Santa Catarina, mas onde a gente vive é algo que realmente, graças a Deus, não tem acontecido com a gente. Deus permite isso? Permite terremotos, permite inundações? Não é que ele permita, é uma questão natural, é uma lei natural, para que se realize em poucos anos o que levaria séculos para acontecer. De novo, a lei da destruição, a lei da renovação. Até Renato, né? Uma boa palestra aqui que tem a ver com o meu nome, né? Renascido, né? Nascer de novo. Então, voltando, acelerando esse ciclo de renovação que a gente precisa naturalmente ter. 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Será que não tem outras formas de chacoalhar a gente em vez de uns flagelos destruidores? É algo para se pensar, né? Precisamos sofrer os flagelos para nos melhorarmos, para nos renovarmos? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então Deus dá a todos nós a oportunidade de nos melhorarmos. Nós temos a doutrina espírita, nós temos os conselhos dos nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, de espíritos familiares, mas só que muitas vezes a gente não escuta. A gente tem uma guerra, todo mundo clamando, orando, e as pessoas não escutam. Então o problema não é os meios que Deus nos dá, é que a gente não entende e não assimila esses conhecimentos que nos fariam tão bem e ajudaria a gente não ter tantos problemas. Pergunta 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Então, tem alguma utilidade para essas catástrofes? Tem. Os frutos serão colhidos pelas gerações futuras, porque haverá uma renovação e essa renovação será providencial para um futuro melhor em todos nós. Vide uma brilhante palestra do nosso colega Felipe sobre o Covid. Eu não vou adiantar aqui que o nosso tempo é curto. Entendam o que acontece com o Covid, por que aconteceu o Covid. Não é só o Felipe que está dizendo, nosso colega. Divaldo Franco, a grande expoente da mediunidade hoje encarnada aqui na Terra. Vamos entender isso. Quando a gente entende, facilita a compreensão. 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por colocarem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? É uma pergunta a ser pensada. É uma prova isso? Não vou responder agora, quem vai responder são os espíritos. Os homens exercitam a inteligência, a paciência, a resignação, a humildade e o amor ao próximo. Isso é uma grande prova e expiação para todos nós. A seca, como estou mostrando aí, atrás aí, uma casa de pau a pique,
um pai talvez com a mãe e 7 ou 8 filhos, a seca, a fome. Isso é uma prova. Isso faz provar o que nós precisamos fazer, de acordo com o nosso planejamento espiritual. E cada um tem a sua cruz, não maior nem menor do que o planejamento espiritual que foi muito bem feito, muito bem organizado antes de encarnarmos nesse mundo de provas e expiações. 741. Dado é o homem conjugar os flagelos que os afligem? É uma pergunta bastante interessante, né? Em parte sim, lembrando-se que muitos flagelos acontecem por abuso do homem. Então, não adianta só botar a culpa na natureza. É um fenômeno natural. Nós estamos não agindo da melhor forma com o orbe terrestre, com a nossa mãe terra. Nós temos poluídos rios, mares, nós temos poluído o nosso ar, fazendo com que aumente o efeito estufa e tantos outros problemas. Nós aceleramos, nós temos uma grande parcela de culpa por esses flagelos e por esse aceleramento e por consequências muito mais desastrosas. E guerras, né? É guerra na Ucrânia, é guerra na Rússia, é guerra na Síria, é guerra no Iêmen. E também é uma certa guerra urbana, quando a gente vive aí com tanta violência. O que é que impele o homem à guerra, né? É algo tão ruim que a gente não tem guerra, mas tem a violência urbana que está aí a poucos metros ou a centenas de metros das nossas casas. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. É a ignorância humana, é um instinto animal que sobrepassa a diplomacia, que sobrepassa o respeito e degrada sobre uma consequência, não só sobre os soldados, mas principalmente sobre a população civil, que tem direto ou indiretamente consequências de fomes, de mudanças, de ser expatriado para outras terras. É realmente algo muito complicado, que é uma ignorância completa que a gente espera em breve diminuir, pelo menos cessar um pouco na nossa terra. 743. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? É o que a gente tanto espera, né? Um dia isso vai acabar? Sim, por causa do progresso moral. Há uma certeza, vai mudar, vai melhorar. Há 500, 1000, 3000 anos, praticamente era o mundo todo em guerra. Em 1939, 1945, 1914, 1918, tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos guerras mais esparsas. Mas um dia isso acabará. Pode ter certeza, quem está dizendo isso são os nossos amigos espirituais. 744. Que objetivou a providência tornando necessária a guerra? A providência aprovou isso? Deixou acontecer guerras? Então é o livre-arbítrio. Não é que a providência deixou. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos as guerras, para fazer a violência. E nós colhemos também essa parte. E o ciclo de conservação e destruição acelera para também trazer o quê? Progresso, porque 90%, é um dado estatístico, das grandes descobertas científicas vieram através das guerras. Mas poderia ter vindo de outras formas, que não a guerra. Mas isso acelerou esse desenvolvimento, a ânsia de novas tecnologias, que de alguma forma também beneficiou a humanidade. Só que a gente esperava não ser através das guerras. 745. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? A gente não sabe, né, como as guerras são feitas, mas a gente tem fortes indícios que são questões econômicas, interesses de acionistas que compram e vendem ações, ou mercado futuro de petróleo, ou tem interesse em anexar reservas que vai beneficiar uma empresa, ou reconstrução de um país
que tem as empreiteiras certas, tem muita gente com interesses escusos para ter a guerra, infelizmente que responderá pelos seus tristes atos, como a gente já escutou. Hitler não mais reencarnará na Terra, porque a Terra está progredindo e ele infelizmente perdeu uma grande chance de reencarnar aqui na Terra. Então, independente de fofoca espiritual, etc., essas pessoas pagarão caro, e muito caro. Então, a mensagem final: paz pela paz. Nós precisamos ter um mundo de paz. Nós precisamos entender a paz. A paz do mundo começa em mim, começa em você. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz, ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pela floresta, pela coragem de mudar, pela justiça, a liberdade e pela beleza de te amar. Então fica a mensagem final, fica essa música tão bacana para uma mensagem de reflexão. Meu nome é Renato Nicolau, um grande abraço, uma boa noite a todos e aproveitem muito os ensinamentos da noite de hoje, com muita paz, com muito amor e com muita fé. Um grande abraço a todos.